Abram suas Bíblias comigo em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Eu vou ler de 1 a 12, porque eu quero que vocês entendam melhor o contexto do que eu vou falar, mas eu quero focar mesmo dos versos 9 a 12 depois, tá? Mas eu vou ler de 1 a 12. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós louvamos a Ti, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, com humildade, Senhor, reconhecendo quem nós somos diante de Ti e quem o Senhor é na nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor que através do Teu Espírito Santo fala com a Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos mais uma vez essa noite. Fala conosco através da Tua palavra. Em nome santo do Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos. Amém. Amém, amém. Então o título de hoje é Praticando o Amor Fraternal, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa prática. Antes disso, eu quero salientar que eu estou dando continuidade na nossa série de mensagens que eu intitulei como Maturidade Espiritual em 2018, ok? Então nós já falamos lá nos primeiros sermões aí do ano, nós falamos sobre o tema do ano, que é Atos 2, de 42 a 47. Vocês se lembram? Eu sei que é um pouco longo aí, né? São 6 versículos aí, 7 versículos talvez. É um pouco longo, não dá para lembrar. Mas vamos abrir lá em Atos 2, 42? Atos 2, 42 a 47 é o nosso tema para o ano. E a nossa pergunta é: nós queremos a nossa igreja assim, ao final de 2018? Obrigado. Atos 2, 47. Leia aí para mim, por favor. Atos 2, 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Essa é a nossa oração para a nossa igreja em 2018. Que nós possamos viver em comunhão, que nós possamos partilhar o pão, que nós possamos atender a comunidade, que nós possamos atender uns aos outros, abençoar uns aos outros e que o Senhor acrescente dia a dia aqueles que vão estar sendo salvos. Amém? Essa é a nossa oração para esse ano. Então nós falamos lá naquele primeiro sermão sobre a igreja bíblica, o que é necessário para sermos uma igreja segundo essa aqui, a igreja primitiva de Atos. Primeira coisa, convicção do pecado. Nós precisamos estar convictos do pecado e nós precisamos nos arrepender. Então, convicção do pecado é uma das primeiras coisas que a igreja bíblica precisa pregar e precisa entender. Convicção de pecado. Segunda coisa, conversão de almas. Uma vez que existe convicção de pecado, existe conversão de almas. Amém? Terceira coisa, cultivo dos salvos. Convicção de pecado, conversão de almas, discipulado. Precisamos discipular, precisamos aprender, precisamos ensinar a palavra do Senhor. E comunhão dos santos. Então, vocês percebem que isso tudo é uma sequência? Eu falei naquele dia que no reino de Deus não tem bagunça. No reino de Deus existe uma sequência lógica e santa. Sempre. Convicção de pecado, conversão de almas, cultivo dessas almas, comunhão dos santos. Notem, só pode haver comunhão dos santos se houver convicção de pecado e arrependimento, senão não tem como haver comunhão de santos. Porque nós só somos considerados santos, separados, uma vez que nós estamos em Jesus. Amém? Então isso é marca de uma... são 4 essas marcas de uma igreja bíblica. Então se você, porventura, um dia sair daqui, você for para outro lugar, você voltar para o Brasil... Lembre-se disso, eu preciso procurar uma igreja, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso procurar uma igreja que é bíblica, uma igreja baseada na Bíblia, não é uma igreja onde tem isso ou tem aquilo outro, eu tenho um pastor assim, eu tenho um pastor assado, um grupo de louvor assim ou assado. Não, a sua igreja precisa ser uma igreja bíblica. E eu louvo a Deus porque nesse púlpito, graças a Deus, a palavra do Senhor tem sido pregada desde que eu estou aqui, há 13 anos. Eu louvo a Deus por isso. Então, pensando nisso, principalmente nesse último, que é a comunhão dos santos, nós começamos então a analisar alguns tipos de temperamentos que as pessoas têm. Por quê? Quando nós entendemos o eu me entendo, eu entendo que tipo de temperamento eu tenho, eu começo a me analisar, aí consequentemente eu analiso o outro e eu começo a entender também o outro, então eu começo a talvez aceitar melhor tanto os meus defeitos quanto o defeito do outro, e aí nós convivemos melhor em comunhão. Esse foi o intuito de falar dos temperamentos sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Se você perdeu, está tudo lá no YouTube, o Muller já colocou tudo lá, só entrar na página da igreja. Falando nisso, também tem a mensagem da semana passada do pastor Kleber, de manhã, e a do Trevor também em inglês à noite já, ok? Então vale lembrar, gente, que eu disse isso antes e repito, não existe temperamento bom ou ruim, o que existe é a sua reação boa ou ruim diante de determinada circunstância. Então o que vale, o que manda na verdade é a minha e a sua reação, não o tipo de temperamento que você tem. Ok? Então nós precisamos controlar o nosso temperamento, seja ele qual for. E nós usamos vários exemplos disso, de pessoas que eram imaturas e que continuaram com o mesmo temperamento, mas Deus transformou a pessoa e não o temperamento. Então o temperamento continuou o mesmo, só que Deus usou aquela pessoa para a honra e glória dele, usando aquele mesmo tipo de temperamento. O último deles foi que nós falamos de Paulo, por exemplo, que era colérico sanguíneo. E Paulo foi usado... ou se deixou usar, sei lá, de certa maneira, antes da conversão dele, para assolar a igreja, para matar crente, para colocar crente na cadeia, e depois o Senhor o usou grandemente para salvar e abençoar muitas e milhares de outras vidas, e continua usando até hoje, né? Nós temos aqui mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, glórias a Deus por isso. Então, está vendo como Paulo, colérico, sanguíneo, imaturo? Por que imaturo? Porque não conhecia o Senhor Jesus. E depois teve um encontro com o Senhor Jesus e Deus foi transformando a sua vida, foi usando o seu caráter, usando a sua personalidade forte para liderar a igreja, para plantar a igreja e liderar pessoas. E foi um exímio pastor, plantador de igrejas. Amém? Então é isso. Então nós aprendemos tudo isso, ok?
Então vamos lá. Então nós vemos aqui no capítulo 4, que nós acabamos de ler, que existe uma certa transição. Paulo, ele começa a falar que os irmãos ali talvez estariam com algumas dificuldades, principalmente na área sexual, né? Paulo começa a dizer ali, olha, quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver e agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresça nisso cada vez mais. Então o problema aqui não é que Paulo já não tinha ensinado, ele já havia ensinado, e os irmãos já haviam aprendido, porém, parece que houve uma escorregada ali nesse sentido, né? E aí Paulo os exorta, fala, olha, cuidado com isso. Então tem aqui um link, uma transição que sai de levar uma vida de santidade nessa área também, não só bancar o santo na igreja, mas também ser santo em casa, ser santo nos seus pensamentos, principalmente nessa área que é uma área muito perigosa. Então ele sai dessa transição da vida de santidade para a importância de praticar o amor fraternal. Então ele sai olha, deixem essas coisas para lá, e em contrapartida ele diz também, além de deixar, pratica essas outras aqui que eu estou ensinando, que eu já ensinei, estou falando de novo. Então é isso que Paulo está dizendo, ok? Então vamos lá. Quando Paulo diz assim lá no verso 9, olha que ele começa de novo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Queridos, quanto mais vivemos com Deus, quanto mais relacionamento nós temos com Ele, mais nós amamos uns aos outros. Quanto mais relacionamento com o Senhor, mais amor uns pelos outros. Quanto menos relacionamento com o Senhor, menos amor uns pelos outros. Quanto menos nós temos intimidade com o Senhor, menos intimidade uns com os outros nós temos. Então, é sempre o inverso. O Senhor está sempre no centro, ou para mais ou para menos, infelizmente. Porque quanto mais longe você está do Senhor, mais longe você está dos irmãos e da igreja também. Quanto mais perto você está do Senhor, mais perto dos irmãos e da igreja também. Consequentemente, eu sirvo melhor, eu adoro melhor, eu amo melhor, eu pratico a fé que eu professo melhor. Então, quanto mais próximo de Deus, mais amor uns com os outros. Veja bem, Deus o Pai, Ele nos ensinou a amar quando Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus nos ensinou a amar quando Ele fez isso. O Senhor Jesus, o seu Deus Filho, Ele nos ensinou a amar quando nos deu um novo mandamento, dizendo que devemos amar como Ele. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Deus Pai nos ensina a amar enviando o seu Filho. Deus Filho nos ensina a amar dizendo, ame como eu os amei. Como que Ele amou? Entregando a sua vida, derramando sangue na cruz do Calvário. E Deus, o Espírito Santo agora, nos ensinou a amar quando Ele derramou o amor de Deus Pai em nossos corações. Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Como que Deus derramou o amor dele em nossos corações? Por meio do Espírito Santo. Então nós aprendemos com Deus Pai, nós aprendemos com Deus Filho, nós aprendemos com Deus Espírito Santo, nós aprendemos com a Trindade a verdadeira ação de amar. Nós aprendemos com Ele. Então vamos lá para o significado dessa palavra amar. Para entendermos melhor o que Paulo está dizendo aqui com esse amar, de amor fraternal, quando ele diz amor fraternal tem um significado. Vamos explorar um pouquinho o significado dessa palavra na língua grega.
na sua origem, ok? Para nós, o que foi traduzido simplesmente como amor ou amar, não é bem isso que significa na língua original. Porque nós, quando nós dissemos assim, eu amo você, meu irmão, você entende o quê? Que eu amo o Eduardo como meu amigo, como meu irmão em Cristo, não é isso? Só que eu não preciso te explicar. Se eu falar para você, eu amo a minha esposa, você vai entender que o meu amor por ela é um amor de esposo, de marido. Se eu disser que eu amo a Letícia, você também vai entender que porque ela é minha amiga, porque nós somos irmãos em Cristo. Se eu disser para você que eu amo meu filho, você também vai entender que é um outro tipo de amor ainda diferente. Então é isso, o que para nós esse verbo amar, ou quando Paulo diz, olha, amem uns aos outros, para nós é uma coisa só, mas naquele tempo não. Naquele tempo, cada tipo de amor tem um significado diferente. Então, primeiro deles é o eros, o amor eros. Esse amor eros é que dá origem à palavra erótico. Amor eros é o amor de atração sexual mesmo, de homem para mulher. Aliás, de esposo para esposa, deveria ser, né? Mas ok. Mas é esse tipo de atração. Então, não necessariamente é uma atitude pecaminosa, porque não tem problema nenhum você ter isso pela sua esposa, pelo seu esposo. O problema é que o que fazem com isso? Esse é o problema. Então é isso aqui, é esse tipo de amor. Então não é desse amor que Paulo está falando, ok? Aí depois tem o amor storge, que é o amor de família, é o amor que nós temos pela família, pelos filhos, pelos irmãos, pelos pais. Esse é um outro tipo de amor que também não é esse que Paulo está dizendo. Aí temos o amor fila, que dá origem à palavra Filadélfia. Esse é o amor que Paulo está falando, é o amor fraternal. Esse tipo de amor é o amor da profunda afeição. Como eu disse no início, quando eu digo que eu amo o meu irmão, em outras palavras eu estou dizendo, eu tenho profunda afeição por essa pessoa. Eu gosto muito dessa pessoa, que eu posso chegar a falar que eu amo ela. O que para nós tem uma conotação muito maior, não é isso? É diferente você falar, eu gosto, e é diferente quando você diz, eu amo. Quando você era namoradinho, lembra que você falava assim, ai amor, eu te amo. Aí ele olhava para você e falava, também gosto de você. Falava, que isso? Né? Seu, sei lá que nome, seu bruto. Eu falo que eu te amo, você fala que gosta de mim? Não é assim? Então é exatamente isso. Então quando eu digo assim, eu amo, tem uma conotação muito maior. E é esse amor aqui que Paulo está falando, o amor da profunda afeição. É o manifesto de uma amizade sincera. Essa palavra aqui é usada por Paulo nesse texto que diz Filadélfia. É o amor entre irmãos de sangue. Paulo está dizendo o seguinte, você tem que amar seu irmão, porque ele, na verdade, é seu irmão de sangue. E qual sangue que ele está dizendo aqui? Qual sangue é esse que ele está mencionando? O sangue de Cristo derramado na cruz. Nós nos tornamos irmãos de sangue por meio de Cristo. Então é esse tipo de amor que eu tenho que ter. O mesmo jeito que eu amo meu irmão, que é filho da mesma mãe e do mesmo pai, eu preciso amar o meu irmão, que não é filho da minha mãe e do meu pai, mas é filho do meu Pai Celestial. Foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, assim como eu. É esse tipo de amor que Paulo está dizendo que eu tenho que ter. E nós temos um último amor, que é o amor ágape, exato. Esse amor é o amor que Deus demonstra para conosco. Esse amor não é apenas um sentimento. Veja bem, esse amor não é baseado apenas em sentimento. Ele é baseado na vontade. Porque Deus quis nos amar. É esse tipo de amor que eu estou dizendo. Não é baseado apenas num sentimento, porque é muito fácil eu amar quem é amável, não é verdade? É muito fácil eu amar quem faz carinho em mim, ou quem me trata bem, mas Deus não, Ele não amou desse jeito. O amor ágape é uma coisa muito maior. O amor ágape, Deus, Ele simplesmente decidiu, olha, eles não merecem, eles merecem mesmo a morte, eles merecem a minha ira, mas eu decido perdoar, eu decido amá-los. Esse é o amor ágape. Então, o amor ágape, de certa maneira, trazendo para o nosso contexto, tudo bem que não somos capazes de amar como Deus amou, mas trazendo para o nosso contexto, é assim, nós devemos tratar os outros assim como Deus os trataria. É assim o amor ágape. Eu devo pensar, eu devo tratar os outros como Deus trataria. É facinho fazer isso, não é? Pois é. Mas é assim que deve ser. E é isso que Paulo está exortando a igreja. E aí ele fala desse amor
o amor Filadélfia, ok? Esse amor fraternal é que Paulo está falando. Então nós vamos lá, aí Paulo exorta os irmãos a como praticar esse tipo de amor. Porque o amor Filadélfia, ele também não está só envolvido, esse amor fila que Paulo está dizendo, não está também só envolvido na comunidade dos santos. Ele também precisa estender lá fora de uma maneira diferente, mas em forma de conduta. Porque não adianta a gente amar aqui dentro e a nossa conduta lá fora ser diferente. Não adianta a gente falar bonito aqui dentro e a conduta lá fora ser diferente. Nós precisamos praticar o amor fraternal entre irmãos e praticar a nossa conduta em amor fraternal lá fora para os não crentes. É isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo exorta que o amor fraternal é um dever do crente. Verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos nem escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Ele está dizendo, vocês deveriam fazer... Não, vocês já foram ensinados, eu nem precisava estar falando, ele está dizendo aqui. Eu nem precisava mais estar tocando nesse assunto, porque vocês já foram ensinados por Deus. Então, Paulo, ele diz o seguinte, vocês aprenderam do próprio Deus. Quando ele diz isso, o que ele está mencionando aqui? O que vocês acham que Paulo está mencionando? O que vocês acham que Paulo está trazendo à memória dos Tessalonicenses quando ele menciona isso? Eu acabei de falar aqui atrás. Exatamente. Paulo está mencionando que, quando Paulo menciona que eles foram ensinados pelo próprio Deus, Paulo está mencionando o amor de Deus por eles enviando o seu Filho, o amor de Cristo por eles se doando, entregando a vida dele por eles, e o amor do Espírito Santo que revela o amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então vocês já aprenderam isso. Na igreja, gente, existem pessoas próximas, existem pessoas que nós temos mais afinidade, isso é normal. Você tem o seu ciclo de amigos, isso é normal. Mas isso não quer dizer que nós temos que fazer acepção de pessoas. Isso não quer dizer que nós só temos que ter amizade com esse grupinho aqui. Porque aí já vira outro nome, que nós conhecemos como, bem popularmente, como? Isso mesmo. Então, quando vira isso, aí fica ruim. Aí a comunhão da igreja acaba. Porque aí fica um grupo aqui, outro grupo lá, outro grupo acolá, e isso não é bom e não é saudável. Para mim, no meu grupo, para aquele grupo que está lá, para aquele outro grupo que está lá, e não é saudável para a igreja, principalmente para quem chega de fora. Olha, analisa e volta. Não volta. Então, isso não é saudável. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Olha, você pode ter afinidade, mas nós precisamos aplicar o amor fraternal com todos. Com todos. Com todos. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Que tipo de amor foi esse? Que tipo de amor foi esse de Cristo por nós? Que nos chama amigos. Que tipo de amor foi esse de Cristo por nós? Veja bem, como eu disse, é fácil amar quem é amável, não é verdade? É fácil amar quem te agrada, é fácil amar quem você se dá bem. Mas e agora? E quanto a amar aquele que cospe na sua cara? E quanto a amar aquele que diz assim, crucifica-o? E quanto a amar aquele que te dá chibatada nas costas? E quanto a orar por aqueles que te entregaram na cruz e dizer assim, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Será que nós teríamos condições de fazer isso? Esse é o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor sacrificial. O amor de Cristo é um amor que Ele mesmo se fez sacrifício por amor a nós. É um amor sacrificial nesse sentido, porque Ele se entregou como sacrifício vivo por amor de mim e de você. É também um amor incondicional. O que você pode fazer para merecer o amor de Cristo? Absolutamente nada. Ele nos amou e ponto final. Ele nos amou e ponto final. Não tem adjetivo, não tem verbo depois, não tem o que você poderia fazer.
Ele nos amou porque... Não, não tem isso. Ele nos amou. É um amor incondicional. E também um amor com pacto de sangue. Amor com pacto de sangue. Sangue derramado por amor a nós. Esse é o tipo de amor de Cristo. Segunda coisa, o amor fraternal deve crescer, deve ser contínuo, não pode ser estacionado. Olha o verso 10. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Cada vez mais assim procedam. Não pode ser um amor estacionado. Não pode ser um relacionamento que para no tempo. Ou para ali, acabou, olha, até aqui, já te conheci, temos um relacionamento de 2 anos, daqui acabou, não vai mais. Não pode ser assim. Paulo diz assim que a igreja já estava demonstrando essa prática, mas que deveria aumentar a intensidade. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais, assim como acontece com Cristo, quanto mais você o conhece, mais intimidade você tem com ele, mais você o ama. Assim tem que ser o relacionamento entre os irmãos. Quanto mais você conhece, quanto mais você convive, quanto mais você vê os defeitos, quanto mais você vê as coisas tortas, mais tem que amar, mais tem que ter misericórdia. É muito difícil isso, gente. É muito difícil. A gente vê aqui o que Paulo está dizendo para a igreja, a gente fala, rapaz, como que eu posso fazer isso? Como? Praticando. Praticando. Quando você quer aprender alguma coisa, o que você faz? Quando você quer aprender inglês, o que você faz? Você pratica, você estuda. Quando você aprende um trabalho novo, que é manual, que você tem que fazer coisas, o que você faz? Você pratica. Quando você pratica um esporte e você quer ficar bom naquilo, o que você faz? Pratica. Que se você quiser amar, o que você tem que fazer? Se você quiser conhecer mais a palavra do Senhor, o que você tem que fazer? Se você quiser conhecer mais a Jesus, você tem que fazer o quê? Tem que orar, tem que praticar a oração, tem que praticar a igreja. Nós esquecemos muitas vezes dessa parte. Desculpa. Nós não podemos ficar estacionados no nosso conhecimento de Deus. Você nunca vai conhecer Deus o suficiente para você falar, agora eu já conheço tudo. Agora eu já sei tudo. Agora eu já sei todas as coisas. Você nunca vai conhecer a Deus o suficiente para falar isso. Ou vai? Tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer isso? Sim, eu conheço a Deus o suficiente, não preciso mais. Você nunca vai poder dizer isso. Da mesma maneira, você também nunca vai poder dizer que você ama suficiente o seu irmão e a sua irmã e você não precisa amar mais. Porque você nunca vai conhecer o suficiente. Sabe por quê? Porque nós erramos, nós falhamos, e aí precisa de um processo de novo de perdoar, aí precisa de um processo de novo de reconciliar, aí precisa de um processo de novo de começar a amar de novo, aí o irmão vai e falha de novo, aí você vai e fica triste de novo, e começa todo o processo de novo. Então precisa ser um processo contínuo. Com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, é sempre assim. Você tem uma família perfeita? Sua esposa é uma santa, você é um outro santo, seus filhos cheios de santinho atrás. Se fosse assim, seria muito bom, mas eu acho que também seria muito monótono, não seria não? Porque aí a gente não ia praticar. Seria muito monótono. Seria um robô. Vamos fazer, tem que fazer, não tem problema, não tem lágrima, não tem choro, não tem reconciliação, não tem abraço, não tem, eu te amo, me perdoa, não tem perdão. É assim, a vida de crente é assim, gente. A vida de crente tem que ser regada a lágrimas. Lágrimas por amor a Cristo, lágrimas por amor aos irmãos, lágrimas por reconhecimento de quão pecador nós somos, lágrimas. Tem que ser regada a lágrimas. Não venha com aquela de que vida de crente tem que ser 1000 maravilhas, porque não é. O próprio Senhor Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, você vai passar por problemas. Mas tenha bom ânimo, eu estou com você. Eu venci o mundo. Eu me entreguei por você. O mais difícil eu já fiz. Faça a sua parte também agora.
Você me conhece, você conhece o amor do Pai através da minha vida. Eu enviei o Espírito Santo para você, você me conhece, porque o Espírito Santo me revelou para você. É isso que ele está dizendo. É o que Paulo está exortando os irmãos aqui. Esse amor precisa ser exercitado todos os momentos. Terceira coisa, o amor fraternal tem responsabilidades. Vocês estão me acompanhando, gente? Primeira coisa, o amor fraternal o amor fraternal é um dever entre irmãos. O amor fraternal deve crescer, deve ser contínuo. O amor fraternal tem responsabilidades. Mas que tipo de responsabilidade que Paulo está dizendo aqui? Verso 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. A ênfase agora não é no amor entre os irmãos, mas no testemunho para eles. Nós devemos ser mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós devemos ser mordomos do nosso dinheiro, nós devemos ser mordomos do nosso tempo, nós devemos ser mordomos das nossas famílias, dos nossos filhos, da casa que nós temos para morar. É isso que Paulo está dizendo. Olha, 11 aí, veja aí de novo, verso 11. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios. Cuide do seu próprio negócio, cuide da sua vida também. Para de cuidar da vida do outro e apontar para a vida do outro. Cuide do seu próprio negócio. Cuide da sua vida. A nossa vida muitas vezes está bagunçada, nós queremos resolver a vida dos outros. Cuida da sua casa. Gente, eu creio que esse é um dos maiores problemas do crente hoje. O maior problema da igreja hoje não é perseguição. Em alguns lugares é. Mas um dos maiores problemas da igreja hoje não é perseguição, não é intolerância religiosa, mas sim falta de responsabilidade na conduta do crente. Nós somos irresponsáveis na nossa conduta. Nós nos portamos bem quando tem alguém olhando, quando alguém que professa a mesma fé que a gente tem olhando. Nós nos portamos bem quando estamos na igreja. Nós nos portamos bem quando nos é viável. Mas quando eu me encontro sozinho, quando eu me encontro lá fora, quando eu me encontro fazendo meus business, quando eu me encontro fazendo minhas coisas, essa conduta não existe ali. Essa conduta não existe ali. E isso vale para todas as áreas da sua vida, para pagamento das suas contas, para imposto de renda, isso vale para financiamento, isso vale para tudo. Eu estou falando da área financeira agora. Se você falar com 10 pessoas, 9 vai te dizer que eles estão com problema na área financeira. Por quê? Porque não conseguem controlar as suas finanças, porque não é mordomo do dinheiro. Não consegue. Não consegue. Então, um dos maiores problemas do crente hoje, da igreja hoje em si, é falta de responsabilidade na conduta. E aí, Paulo vai mais além, e agora eu vou para o meu quarto ponto. O amor fraternal é irrepreensível. Precisa ser irrepreensível. Nós, como crentes, não temos compromisso apenas de amar, mas também de dar bom testemunho para aqueles que também não são da igreja. Porque se o nosso, veja bem, o nosso chamado é para nos arrepender. O nosso chamado é para adorarmos ao nosso Deus, e o nosso chamado é ide e pregai o Evangelho. Então a nossa responsabilidade é também com os de fora. O nosso testemunho, o nosso comportamento é muito importante. O William Barclay, em um de seus comentários bíblicos, principalmente em Atos, diz o seguinte: nossa vida deve ser o sermão que ganha homens para Cristo. A nossa vida deve ser o sermão que ganha homens para Cristo, não as nossas palavras. Palavras ajudam, mas a conduta diz quem você é.
A sua palavra pode ser bonita, a minha palavra pode ser bonita, mas a minha conduta tem que condizer com aquilo que eu digo. Não adianta eu falar uma coisa e a minha conduta ser completamente diferente. Nossa vida deve ser o sermão que ganha homens e mulheres para Cristo. Pastor, como eu posso amar pessoas tão diferentes de mim? Como? Talvez começando em você a mudança que você tanto quer no outro. Porque talvez a diferença que você está vendo não é no outro, é em você mesmo. Talvez o que eu tanto quero que a minha esposa mude, sou eu que preciso mudar. Talvez aquela reclamação que ela tem de eu deixar a toalha em cima da cama molhada, não que isso exista lá em casa, graças a Deus, mas eu estou te dando um exemplo. Talvez para ela parar de falar na sua cabeça da toalha em cima da cama, para de deixar a toalha em cima da cama. Talvez para ela parar de te falar, eu sou uma escrava nesse lar, só eu que lavo louça, quem sabe se você ajudar um pouquinho também. A falação para. Então está vendo? Então a mudança não é no outro, a mudança é em mim. Então, você comece a mudança que você quer, em você primeiro. Mas pastor, como eu posso amar se essa pessoa não aceita o meu amor? O Senhor Jesus, Ele nos amou incondicionalmente quando se entregou na cruz por nós. As pessoas aceitaram o amor de Cristo? Ali? Não, pelo contrário, eles rejeitaram o amor de Cristo. Cristo estava dizendo o tempo todo, o Pai me enviou, se você vê a mim, você vê o Pai, porque o amor do Pai está em mim. O amor do Pai está em mim. Ele está dizendo assim, eu sou o próprio amor, e as pessoas o rejeitaram. Eu vim para dar vida, e vida em? Quer mais que isso? Eu vim para que vocês tivessem vida. Eu sou a água da vida. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Cristo estava andando com eles, falando com eles, o amor em pessoa. E eles o rejeitaram. Então quem sou eu e você para ficar reclamando de rejeição? Mas pastor, como eu posso amar aquele que não merece o meu amor? Ele não merece, ela não merece. O Senhor Jesus, pela sua graça, nos amou. Já disse e repito, você mereceu? Quem merece? Quem merece o amor de Cristo? Como eu posso amar, quando na verdade o que eu quero mesmo é matar? Como eu posso amar? Se a minha vontade é estrangular, torcer o pescoço, até pôr a língua para fora. Essa, na verdade, foi a decisão que o próprio Deus tomou a nosso respeito. Aí é quando eu digo que amar tem que ser decisão, não pode ser só um sentimento. Deus, Ele decidiu nos amar, porque se fosse para Ele fazer o que deveria ser feito, que era aniquilar, matar, destruir, Ele teria feito. Mas Ele decidiu que não ia fazer. Ele decidiu amar. Ele decidiu enviar, sacrificar o seu único filho por amor de mim e de você. Foi isso que Deus fez. Ele nos escolheu amar. Com amor, eros, com amor, ágape. O mais sublime de todos, o amor ágape. E é isso que a palavra de Deus nos exorta. Nós precisamos amar com amor mas com amor ágape, fazendo para o outro o que Deus faria. Diz um ditado popular, faça para os outros o que você quer baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Só trocaram um pouquinho ali, mas é baseado na Bíblia. Quando na verdade ele diz, faça para o outro o que Deus faria, porque você quer ruim para você?
Você quer coisa ruim para você? Claro que não. Então faça para o outro o que Deus faria também. Mas pastor, e quando a pessoa não aceita o meu amor? E quando essa pessoa não aceita o meu amor? Corremos também esse risco. Corremos esse risco. Nós queremos amar, e nós queremos ser amados, e a pessoa não aceita. As pessoas, gente, elas vão até rejeitar o nosso amor. Elas podem rejeitar, elas têm o direito de rejeitar. Elas podem rejeitar os nossos conselhos mais sinceros. Filhos são especialistas nisso, não é verdade? Eles rejeitam os nossos conselhos mais sinceros. As pessoas podem até rejeitar a nossa ajuda, porque nós queremos ajudar, porque nós amamos, porque nós queremos bem, nós amamos com amor fraternal. E as pessoas rejeitam a nossa ajuda. Elas rejeitam o nosso abraço, elas rejeitam o nosso beijo, elas rejeitam até mesmo as nossas lágrimas. Mas eu vou falar duas coisas para vocês, que elas não podem fazer. Primeiro, elas não podem nos obrigar a deixar de amá-las. Segundo, elas não podem nos obrigar a parar de orar por elas. Elas não podem nos obrigar a isso. Se tem sofrido algum tipo de rejeição aí, em alguma área da sua vida, lembre-se disso. O seu amor tem sido rejeitado de alguma maneira? Você quer dar amor e a pessoa não quer. Você quer dar abraço e você não é aceito. Você quer dar beijo e você não é aceito. Primeiro você lembre que quem tem que te aceitar já te aceitou. Quem tinha que te amar já te amou, mesmo. Mas vamos tentar exercitar isso em nós. Fácil não é não. Não é não. Mas olha, lembre dessas duas últimas coisas. As pessoas não podem, elas não têm o poder de fazer com que nós deixemos de amá-las. Portanto, ame, incondicionalmente. Ame, como Cristo nos amou. Ame, faça o que Deus faria. Nós rejeitamos a Deus, nós fazemos o mal, nós pecamos, e mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo assim Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Ele nos amou. Ele se entregou. Ele morreu. Ele foi crucificado. Seu sangue foi derramado, mas Ele ressuscitou por amor a mim e a você. E elas também não podem nos obrigar a parar de orar. Elas não podem fazer isso. Nós oramos, e oramos, e oramos, e oramos. E quando nós oramos, Deus quebranta o coração. Quando nós oramos, Deus responde sim. Talvez Ele não responde da maneira que eu quero, mas Ele responde sim. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos ser exortados pela palavra do Senhor essa noite, e que possamos amar, que possamos ter convicção de pecado, que a nossa vida seja o sermão para ganhar almas para o Senhor lá fora, mas que a nossa vida também seja exemplo para aqueles que estão aqui dentro convivendo com nós, porque muitas vezes, já te disse e te repito, muitas vezes o seu inimigo não é o diabo, o seu inimigo não é o seu irmão, o seu inimigo não é a perseguição que está lá fora, o seu inimigo é aquele que reflete quando você se olha no espelho, por causa da sua conduta, porque você não se conhece, e porque você não respeita a maneira de ser dos outros, e aí nós não conseguimos amar, e aí nós nos tornamos pessoas amargas, e nós tornamos pessoas que só reclamam, que ao invés de acolher, de trazer as pessoas para perto, nós viramos repelentes espirituais. As pessoas querem distância, porque a única coisa que sai da nossa boca é reclamação, é reclamação, é reclamação, é falação, é falação, é falação. É isso que Paulo está exortando. Vocês já sabem o que fazer,
então agora vão e pratiquem. Vocês já sabem como deve caminhar, então agora vão e caminhem. Vocês já sabem como deve se comportar, então agora vai e se comporte tal como. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a minha oração para mim também, não é para você. A minha oração não é para a igreja, a minha oração é para mim e para a igreja. Que nós possamos viver de maneira digna do Senhor. Que possamos nos conhecer, que possamos alcançar a cada dia essa maturidade espiritual que Paulo está falando. Praticando o amor fraternal. Amém? Que Deus nos abençoe e nos capacite. Em nome de Jesus.